Hoje nós começamos uma nova série e eu queria convidar vocês para lerem comigo a Palavra de Deus. E o livro que nós vamos estudar a partir de hoje, nos próximos 4 domingos, incluindo o de hoje, é o livro de Abacuque. Então vamos ficar de pé para a gente ler a Palavra de Deus? Se você está com a Bíblia, abra, compartilha com a pessoa que está do seu lado, né? Vamos fazer isso. A gente respirar um pouco, aproveita e oxigena aí o pulmão, né? Faz um pouco de exercício. Abacuque capítulo 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você acompanha na sua versão sem nenhum problema. Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 até aonde eu parar. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês não creriam se lhes fossem contados. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante, temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. E depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Pode sentar. Esses próximos domingos, a partir de hoje, nós vamos tentar responder uma pergunta: até quando? Lendo esse livro, que é um livro curto de 3 capítulos, e ao contrário da maioria dos livros proféticos, ele não tem uma palavra no sentido assim diz o Senhor. O livro que Abacuque escreveu é um relato de uma conversa intensa que ele teve com Deus. Abacuque é um dos poucos que, inclusive, recebem o título de profeta. Há muitos profetas no Antigo Testamento, mas a palavra profeta é dada a poucas pessoas e Abacuque é uma delas. Possivelmente Abacuque fazia parte daqueles profetas que trabalhavam em Jerusalém, estavam ligados ao governo, servindo o governo na capital. Por isso que ele entra em detalhes aqui, o que ele estava vendo e percebendo, e nós vamos entrar nisso em seguida, indicam que ele era uma pessoa muito ligada, estava por dentro do que estava acontecendo. Ele estava provavelmente na capital, servindo como profeta, ele era chamado para ser consultado em determinadas situações, possivelmente. Essas são implicações de detalhes que o livro vai conter. Mas veja que o texto começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo a advertência, se você tem a revista atualizada: peso, carga, sentença. Essa é a palavra. Um peso que foi revelado a Abacuque. Na realidade, como é que esse peso foi revelado?
Quando a gente começa a ler, a gente percebe que esse peso está dentro dele. É interessante porque hoje o título da mensagem é "Pelo jeito Deus não é brasileiro". Se você está ligado e você assina o Estadão hoje, você vai ver que tem uma matéria que é a tradução da matéria que saiu no The Economist, o Economista, uma revista inglesa de prestígio, que saiu agora na quinta-feira, edição digital, e aquilo que saiu lá, várias matérias, vários artigos sobre o Brasil, e a capa fala sobre a situação em que o Brasil está. O Brasil está num lamaçal. O Brasil está numa areia movediça. O Brasil está numa situação complicada. Alguns dias atrás, cerca de uma semana, no Time, também na edição digital do Time, saiu um artigo assinado por uma autoridade, professor da New York University, NYU, e outras grandes, presidente de um think tank, de uma organização que está aí só para pensar e analisar as tendências e o que está acontecendo no mundo. E esse sujeito, então, escreve um artigo curto dizendo quais são as 5 razões que o Brasil está à beira do precipício. E é interessante porque ele menciona algumas coisas que todos nós já sabemos, e ele resume de uma maneira muito interessante. Primeira, que a perspectiva econômica do Brasil é péssima. Segundo, ele menciona a questão da crise hídrica, falta de chuva, e a nossa energia, em grande parte, a grande parte da nossa energia é gerada por água. Nós temos um problema sério. Em terceiro lugar, ele mostra que a pobreza está subindo de novo. Devagarzinho, mas há uma tendência que está revertendo aquilo que aconteceu nos últimos anos. E é um problema também do custo do transporte, da infraestrutura de transporte pública e de carga, por causa do insumo, que é a gasolina, diesel e tudo mais. A corrupção que não vai embora é um outro tema que ele menciona. E, finalmente, como não podia deixar de ser, isso tudo está chegando na presidente Dilma, e ela, como nós sabemos, a sua popularidade está caindo vertiginosamente, não apenas aqui no Sudeste, mas também no Nordeste, que é o lugar onde ela sempre teve apoio político. A gente sabe que em Brasília vive um período de caos. A gente tem a sensação de falta de governança no nosso país. Essa é a situação que a gente vive. E quando a gente lê essas palavras aqui de Abacuque, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Eu moro num bairro que é considerado um bairro nobre de São Paulo, ou pelo menos foi. A gente fala Morumbi, mas na realidade é Vila Andrade. E eu gosto de falar que é Vila Andrade. Porque Morumbi é mais bonito, mas na realidade é Vila Andrade. E lá está cheio de comunidades empobrecidas, favelas enormes. A segunda maior está ali, Paraisópolis. E há muitas outras ao redor dos prédios, muitos deles com piscina, um por andar, um apartamento por andar, e com piscina no andar. Vários prédios assim. E Morumbi é conhecido como um local de muito perigo. Eu paro numa esquina, às vezes, para ir para o shopping, ali perto de casa, eu não consigo me esquecer daquele rapaz, Antônio Jovino, que lá naquela esquina, com a Giovanni Gronk, foi assassinado num dia por causa de um assalto vários anos atrás. E a situação não melhorou. Nós vivemos um estado de guerra, mas não ela é declarada ou definida como guerra. E é muito semelhante ao que está clamando aqui o profeta Abacuque. Violência, injustiça, versículo 3, maldade, destruição estão diante de mim, a luta, conflito por todo lado. E a lei? A lei é uma piada. Em outras palavras, a lei se enfraquece, a justiça não prevalece, a impunidade está aqui, os ímpios prejudicam os justos. E a justiça é pervertida, ou seja, ela é comprada, ela é adiada. Parece que a descrição aqui do profeta Abacuque
ele mora no Brasil em 2015. Porque é uma fotografia da gente, do que a gente está vivendo. Bom, na realidade, o que a gente encontra aqui, e esse versículo 1 a 11, é o primeiro diálogo, ou a primeira conversa intensa, ou discussão que Abacuque tem com Deus. Porque ele leva essa questão para Deus. E Deus responde, como nós lemos nos versículos 5 até o 11. Abacuque questiona Deus. Um tema que está por baixo desse livro todo é um tema de sempre. É o que Leibniz, filósofo e matemático do século XVI e XVII, na verdade, do século XVII, ele, passando para o começo do século XVIII, ele chamou de teodiceia. Foi ele que cunhou esse termo. Teodiceia é uma palavra que é composta, em grego, duas palavras, teos, Deus, e diké, justiça. Teodiceia, justiça de Deus, mas na realidade ele usou esse termo de uma maneira técnica para descrever ou definir o estudo da justificação de Deus frente à existência do mal. E é exatamente esse o conflito de Abacuque. O que ele sabia de Deus não estava consistente, pelo menos para ele, com aquilo que ele estava vendo ao seu redor. E ele não estava olhando para o lado de fora, estava olhando do lado de dentro. Estava olhando para o povo de Deus. Supostamente o povo que Deus escolheu, que Deus tirou do Egito, que Deus abençoou, que deu uma terra. Enfim, o povo que recebeu a herança de Moisés, as leis, a revelação. O povo que cultuava e adorava só um Deus no meio de centenas de nações idólatras que tinham milhares de divindades. Era um povo diferenciado, que conhecia a verdade, que foi escolhido por Deus para ser luz, farol, referência para as nações. E Abacuque olha e o que ele vê? Nós somos piores do que os outros. Não tem nenhuma diferença. E é interessante porque o economista, a revista Economist, chama a nossa situação, ele descreve como a tempestade perfeita. Tempestade perfeita. A conjuntura mundial e a situação do nosso país, tudo é contra. Nós vivemos hoje numa situação de tempestade perfeita e nós, como filhos de Deus, também fazemos essas perguntas. Se Deus existe, se Deus é justo, se Deus é bom, se Deus é amor, por que é que a gente vê e vive tudo isso que a gente vive? Se eu perguntar aqui, quantas pessoas já foram assaltadas, pessoalmente já sofreram um assalto? Levanta a mão. Dá uma olhada ao seu redor. Pode abaixar a mão. Isso é só a ponta do iceberg. Agora, veja, Leibniz, quando ele filosofou acerca de como a gente justifica um Deus que a gente acredita ser como ele é, bom, justo, etc. e tal, como é que a gente defende ou justifica Deus em face a tanta maldade? Ele não estava necessariamente duvidando da bondade de Deus. Olha o que ele escreve. As perfeições de Deus são aquelas de nossas almas, mas Ele as possui em ilimitada medida. Ele é um oceano, do qual apenas gotas nos são concedidas. Há em nós algum poder, algum conhecimento, alguma bondade, mas em Deus estão em sua inteireza. Ordem, proporções, harmonia, nos encantam. Deus é todo ordem. Ele sempre mantém a verdade das proporções e Ele torna universal a harmonia. Toda beleza é uma efusão de seus raios. Que lindo, hein? Que lindo. Sabe, pode ser lindo, mas na hora da tempestade perfeita, nosso coração é igual ao de Abacuque. Nós fazemos essas mesmas perguntas,
Até quando? Versículos 2, até quando? Até quando? E no versículo 3, por quê? Até quando? Por quê? E nós vamos considerar essas perguntas que não eram só de Abacuque. Veja, por exemplo, o rei Davi, no Salmo 13, ele clama: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Davi estava se referindo a alguma coisa que Martin Lloyd-Jones chamou de a aparente inatividade de Deus, quando estudou o livro de Abacuque. Asaf foi ainda mais direto. Olha o que ele diz: até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados. Falando para Deus. Falando para Deus. Você já teve essa sensação de que Deus está ocupado, ou tirando cochilo, ou de férias, mas tudo menos realmente interessado naquilo que você está passando, naquilo que você está sentindo? Até quando? Quando a gente tenta dissecar um pouquinho essa pergunta, talvez só para ajudar a gente a mergulhar um pouquinho, talvez a gente esteja querendo dizer: eu não aguento ver a situação se deteriorar e fazer de conta que vai ficar tudo bem. É uma recusa, é uma inconformidade, é algo dentro de nós que fala assim: não dá para ficar do jeito que está. Eu não vou simplesmente virar o famoso sapo na panela. O sapo na água fria, você põe ali, aquela historinha, né? No fogo baixo, e ele fica lá. E a água vai esquentando, daqui a pouco ele virou sopa. E nós podemos passar por um processo igual. Mas Abacuque disse: eu não aguento ver essa situação, está tudo indo de mal a pior, mas eu não vou ficar calado, eu não vou fazer de conta de que tudo vai bem ou vai ficar bem. Eu não estou vendo isso acontecer, não há evidência disso. Eu escolho abrir os meus olhos, eu escolho deixar o meu sentimento de não me conformar com isso sair. Eu vou escolher isso. E, em seguida, algo precisa ser feito. Alguém precisa agir. E é muitas vezes nessa hora, por causa da dimensão do problema, como por exemplo, aquilo que a gente enfrenta no nosso país, que a gente parte para a terceira etapa. Deus! Deus! E aí vem o pedido de socorro. E é exatamente isso que Abacuque estava fazendo. Pedindo socorro para Deus. Esse é o primeiro, talvez, momento que aparece aqui. Versículo 2 diz: clamarei por socorro. Deus! Deus! A segunda pergunta que ele faz é por quê? Também não é uma pergunta só de Abacuque. Gideão, quando foi chamado, o anjo foi falar com Gideão, porque Deus tinha um trabalho para Gideão. Gideão foi um dos juízes, né, que libertou, no caso dele, Israel dos midianitas, que era um povo que tinha invadido e estava causando uma confusão tremenda. Quando o anjo foi falar com ele, antes de ouvir a palavra de Deus dizendo: vai nessa tua força que eu vou te usar para libertar o meu povo. Mas veja o que estava no coração de Gideão. Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor sair ou subir do Egito?
Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe aquelas histórias que a gente ouve de Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus salvou não sei quem, transformou a vida de fulano em tal lugar, meu avô, meu tataravô veio não sei de onde, imigrou, fugindo e tal. E a gente às vezes ouve essas histórias de fé, essas epopeias, né? Dos heróis da fé. E a gente, essas histórias foram contadas para a gente. Elas foram verdadeiras. Mas por que não acontece de novo hoje? Por que a gente não vê essa evidência de um Deus agindo? Deixa eu fazer um alerta para você no começo, já dessa série. Nós não vamos dar todas as respostas para as perguntas que nós vamos levantar aqui. Desculpa, eu sei que tem pessoas que ficam muito incomodados com perguntas que não têm resposta. Mas nós não vamos responder todas elas já. Algumas delas nós não vamos poder responder porque não existe uma resposta suficiente. Nós estamos levantando perguntas. Mas nós estamos nos debruçando sobre o que acontece com a vida de um homem que é afeito às coisas de Deus, fala da parte de Deus, que estava agonizando por causa das mesmas coisas que nos angustiam. Gideão perguntou por quê. Ele também não entendia. Como é que a história... E olha, fazia pouco tempo, né? A época dos juízes levou mais ou menos 350 anos. Isso foi logo depois que Josué levou o povo para a terra prometida, atravessando o Rio Jordão. Não fazia muito tempo. Então a história era recente. 1, 2, talvez gerações. E elas ainda conviviam. Tem gente viva que talvez tivesse, sei lá, já velhinho, atravessado o Jordão, ou o filho daquele que atravessou o Jordão. Então a história era próxima. E por isso a angústia é maior. Quando nós fazemos a pergunta por quê, é um pouquinho diferente. Porque é uma das primeiras perguntas que começa quando a criança começa a crescer. Ela pergunta, 3, 4 anos, papai saiu. Por que o papai saiu? Papai foi trabalhar. Por quê? Porque precisa ganhar dinheiro. Para quê? Por quê? Para comprar comida, roupa para você, brinquedo, sei lá. Por quê? E a criança vai. Por quê? Por quê? Por quê? É um porquê objetivo. É concreto. É assim que a criança entende. Mas o porquê continua nos acompanhando a vida inteira e, de repente, o porquê é... Por que o papai mudou de endereço? E a gente não. As coisas começam a acontecer. Por que o papai morreu? Por que o papai não consegue me defender de todos os problemas, de todas as minhas angústias, de tudo que eu sinto e passo? Por que o meu super-herói da infância não é suficiente para mim? Os porquês começam a ficar complicados. Isso quando ele é super-herói, porque muitas crianças crescem sem saber quem é o pai, ou às vezes até quem são os pais. Nós perguntamos por quê. Isso tem a ver com a maneira como Deus nos criou. Deus não nos criou como robôs programados, simplesmente obedecendo um código genético, sem capacidade de parar para pensar no processo, na origem e na finalidade. E é mais do que simplesmente como funciona. Porque hoje nós estamos vivendo numa época em que explicamos de uma maneira assim enjoativa como as coisas funcionam. Estamos descobrindo cada vez mais como as coisas funcionam. Mas saber como as coisas funcionam, como o nosso corpo funciona, como o nosso cérebro funciona, como a sociedade funciona, não nos faz pessoas melhores. Não basta saber como funciona. As ciências sociais explicam, elas observam, elas categorizam, assim como as outras ciências, mas elas não são capazes de mudar a natureza humana.
E quando nós consideramos a natureza humana, a gente se debruça ou se defronta com o problema do mal. Não faz sentido para nós, e é por isso que a gente pergunta o porquê, não faz sentido o mal com U ou o mal com L dominar e vencer o bom ou o bem. Dentro de nós, dentro da nossa fibra, na nossa alma, há uma rejeição. Não está certo. Da onde vem isso? Da onde vem essa rejeição que nós temos dentro de nós em relação ao mal, que também habita em nós? Porque nós somos capazes dos gestos mais maravilhosos e sublimes e os piores e hediondos. Somos! Da onde vem? Não faz sentido isso. Qual é a causa determinante deste conflito perene que assola a humanidade? Quando a gente abre lá nos primeiros capítulos de Gênesis capítulo 4, primeira ação da família, né? A primeira família, a família inclusive de Deus, porque ali não tinha pai e mãe. Pai e mãe Deus era pai de Adão e Eva. E já a primeira família, o pai, né? E os dois filhos, que é Adão e Eva, já fracassaram. Eles tinham a hora em que a humanidade teve a opção de escolher obedecer e se submeter a Deus, foi dada a Adão e Eva. Eles escolheram se rebelar, duvidar, desobedecer. E como consequência disso, isso já nos acompanha e logo nos seus dois filhos gêmeos, Caim e Abel. A gente já percebe a violência, o assassinato, o ciúme, a inveja, motivações erradas, está tudo ali. Tudo ali. Qual é a causa determinante desse conflito perene que assola a humanidade? É aí que entra a Teodiceia. Existe um capítulo da teologia, que é a Teodiceia cristã, e tem várias opções ou várias propostas para resolver esse problema. Sinceramente, eu li todas elas, várias delas, de vez em quando alguém tem uma variante aqui e ali. Existem respostas, mas o fato é o seguinte: Deus criou o mundo com perfeição e Deus nós cremos, perfeito. Ao mesmo tempo, Ele revela que Ele é um Deus de amor, porque Ele deu o Seu único Filho para nos redimir, nos resgatar da nossa autossuficiência, desse mal que habita em nós. Então, o Deus que criou o mundo perfeito, e o Deus que foi até o ponto de descer à terra na pessoa do Seu Filho e morrer no meu lugar, para reconciliar e restaurar, para me trazer de volta para uma relação que Ele queria ter comigo desde o início, inclusive superior, não é lógico, não é possível, não é plausível que esse Deus da criação e esse Deus da redenção tenha aqui no meio criado, gerado o mal. Não faz sentido. Não pode ser esse Deus. E nós sabemos disso. Então, qual é a origem do mal? Ou seja, quando nós perguntamos o porquê, nós voltamos novamente e dizemos, Deus! E aí não é um pedido de socorro, é um pedido de explicação. Um pedido que vai nos acompanhar. Segura a sua curiosidade. Domingo que vem nós vamos continuar nessa linha. E outra. Mas eu queria voltar agora o holofote para Abacuque. Queria que a gente colocasse a luz em cima dele nessa hora. Veja que Abacuque mostra certas características que parecem muito com a gente, né? Então vamos dar uma olhada nisso. Antes da gente ver as linhas aí, a primeira já apareceu. Parece que Abacuque é honesto nas suas dúvidas e nas suas especulações. Deixa eu falar uma coisa. Deus não vai ficar chocado nem ofendido
quando nós esboçarmos dúvida, e algumas dúvidas sérias. Ele já pressupõe isso. Ele já espera de nós isso. Eu gosto aliás, eu prefiro conversar com alguém que tenha dúvidas honestas do que aquele que vem tudo certinho, quadradinho, tudo bonitinho, não tem dúvida de nada, sabe, aquele sorriso como se tudo estivesse bem, eu não tenho problema na minha vida. Porque não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Abacuque foi honesto. Ele trouxe as suas dúvidas diante de Deus. Ele não sabia lidar com elas. Estava doendo, estava complicado, estava esquisito, estava insuportável. E ele traz para Deus. Ele é honesto. E Deus espera que a gente faça isso. Esse é um processo, eu diria assim, até terapêutico da alma. Quando a gente pode expressar para alguém, e é interessante porque a gente expressa isso para os outros, né? A gente reclama, chora as pitangas, um amigo, pai, mãe, irmão, marido, esposa, enfim, filho. Tem pai que chora as pitangas para os filhos, né? Às vezes nem espera o filho crescer. E não entende que há uma diferença emocional, de quanto as idades fazem diferença. Eu sei que as crianças hoje, os jovens, os adolescentes, são muito maduros, né? Vocês estão bem maduros. Certo? Né? Com certeza. Mas a gente tem que entender que a pessoa que pode nos ouvir, qualquer coisa, a qualquer hora, e não vai ficar chocado e tem uma estrutura emocional suficientemente forte e não vai nos rejeitar, é Deus. É Deus. Mas ele é o último, normalmente, que a gente corre para falar. Abacuque foi honesto. Outra coisa que a gente percebe aí é que não é simplesmente uma curiosidade que leva Abacuque a indagar, a inquirir, a discutir com Deus. Existe algo, uma sensibilidade moral, ética. Ele vê que as coisas que estão acontecendo não são corretas. Ele vê uma decadência. Ele vê problemas de ordem moral e ética, pecado. E isso incomoda. Não simplesmente como as coisas funcionam, ou por curiosidade. Olha, vamos discutir Deus, vamos discutir teologia. Como é que o Senhor se defende? E às vezes a gente aproxima de Deus dessa maneira, né? Com arrogância, achando que o nosso filosofar, a nossa razão, pode chegar aos pés da razão absoluta, da lógica perfeita, que, aliás, a gente não chegou lá, né? Está longe, longe, longe disso. Mas Deus, Ele vai ao nosso encontro no nosso nível. E a gente percebe que Abacuque vai a Deus, porque ele tem um peso dentro dele. Um peso. Não está feliz de ver aquelas coisas. Está doendo dentro dele. Ele é parte daquele povo, é parte da cultura, ele é parte daquela nação. Ele não está olhando de fora. Ele está dizendo, eu faço parte, eu estou aqui no meio. Eu sofro isso, e provavelmente, né, se a gente fosse ser bem honesto, eu causo várias dessas coisas. Porque a gente sabe disso. Nós não somos ilhas. Nós somos interligados. Se existe discriminação, se existe diferença social, se existe pessoa muito pobre, pessoa muito rica, nós fazemos parte do sistema. De alguma maneira a gente está lá dentro. E Abacuque então sabia que o sistema estava podre, porque as pessoas estão decadentes. Outra coisa que aparece na vida de Abacuque é que ele está em busca de luz. Ele está em busca da verdade. Interessante, né? A primeira coisa que Deus criou foi... E o que tinha antes da luz? Escuridão. Caos e escuridão. E Deus disse, haja luz. Não é só uma metáfora. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus fala, revela quem Ele é. Deus é luz, a Bíblia diz, e não há nele escuridão
sombra nenhuma. E Abacuque está buscando essa luz. Paulo descreveu o nosso momento aqui no mundo dizendo que nós vemos em parte, a gente entende em parte. A gente olha e fala como por espelho, mas na realidade a gente tem que entender que o espelho daquela época não é aquele espelho que a gente tem hoje, não. É um negócio que você via mais ou menos, né? Por isso que a mãe da princesa lá dizia, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? Porque se ela pudesse ver, ela não ia fazer essa pergunta, né? Nós estamos em busca da luz, em busca da verdade, assim como Abacuque estava. Isso é honesto, isso é humano, isso agrada a Deus. Agrada a Deus. Desde que a gente caracterize dessa forma. Porque às vezes a gente, na nossa busca da verdade, na busca de luz, nós fazemos da nossa busca o absoluto para todo mundo, e aí é complicado. Quando eu elevo a dúvida para o nível de verdade, aí é complicado. E isso está acontecendo, não lá fora, dentro da igreja, dos púlpitos, dos livros, nos blogs. Cuidado. Cuidado. Porque a dúvida revela quem nós somos. E, num certo sentido, como Deus nos fez. Mas Deus é Deus. Nós estamos em busca da luz, nós estamos em busca da verdade. Outra coisa é que esse questionamento de Abacuque revela reverência. Como assim? O cara está lá, dando tiro para cá. Reverência? Estou achando até um cara meio assim, arrogante, bocudo. Não. Porque ele em nenhum momento a sua pergunta é dirigida para uma fonte que não serve. Quando você vai para a fonte certa, é porque você reconhece que Deus é o único que pode responder. E quando você crê nisso, e você mostra isso, porque você vai para Deus fazer essa pergunta, isso revela reverência. Isso revela que você se coloca na posição de súdito diante do rei, do ignorante diante do sábio, do vazio diante daquele que pode preencher. É reverência, isso é adoração, isso é servir a Deus. Quando nós chegamos, e a gente fala, né? A gente chega como está. O que quer dizer como está? Venho como estou. Não é só eu era bêbado, eu cheirava. Não, eu venho com a minha arrogância, eu venho com a minha suficiência, eu venho com esse meu ar de sabe tudo. É assim que eu venho. Mas quando eu venho, eu me curvo, porque eu sei que eu sei menos, eu sei que, na realidade, eu não sei nada. Isso é reverência. E a gente nota isso em Abacuque. Sua fé em Deus é uma fé pessoal e genuína. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei as coisas que você está enfrentando. Eu imagino que haja pessoas aqui que estão enfrentando uma tempestade quase perfeita. Quase perfeita. Sabe quando você acha que vai resolver uma coisa e vem outra, uma sucessão de coisas e você olha ao seu redor e não sei nem por onde começar. E às vezes são coisas que a gente mesmo causou. Não importa. Mas a gente, nessas horas, quando olha para dentro, olha ao redor e olha para o lado de fora, a gente percebe que não tem muita razão para ter esperança. Não pelo que eu estou vendo. E a gente olha para cima. E a gente tem uma escolha nessa hora. E essa escolha Abacuque fez. A gente tem a escolha de apontar o dedo para um Deus e dizer o Senhor é culpado de tudo. E tudo que eu creio acerca do Deus Criador, e tudo que eu creio acerca do Deus Redentor,
eu vou rejeitar. Vou rejeitar porque eu estou vivendo numa situação em que eu não consigo colocar dentro da caixinha da minha razão. Eu não consigo entender, por exemplo, por que o Senhor permitiu, já que o Senhor não criou o mal, que o mal entrasse na sua criação. Por que o Senhor fez Adão e Eva com a possibilidade de ser tentado e desobedecer à ordem negativa que o Senhor tinha colocado para eles lá no jardim? Então eu escolho rejeitar o Deus da criação e o Deus da redenção para apontar o dedo para um Deus que me deixou na mão, que deixou a humanidade na mão, que não amou suficientemente para impedir que o mal tivesse entrado. Muita gente conclui assim e se afasta de Deus e rejeita Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você está vivendo nesse momento, pense bem, porque é melhor que você assuma isso e suma, no bom sentido, se é que existe um bom sentido. É melhor que você diga, é assim que eu estou, é assim que eu sou, eu não tenho condição, para mim não faz sentido e acabou, eu já tomei a minha posição, mas esse Deus não serve, tchau, fui. E assume as consequências de viver nesse drama, nessa angústia, nessa pergunta eterna que já não tem resposta e já não faz sentido, então você vai ser o quê? Vai ser uma pessoa amarga, cética, vai viver o hoje, comamos e borramos, porque amanhã morreremos e ponto final. É uma opção. A outra possibilidade é, olhando para o Deus da criação e olhando para o Deus da redenção, entender que o mal não foi algo que Ele originou, mas que a gente não vai conseguir entender e explicar plenamente por que Ele permitiu que o mal existisse, penetrasse na criação. Eu não vou entrar nisso hoje, mas a Bíblia diz que houve alguém antes do ser humano que rompeu com Deus. Lúcifer. Que foi o primeiro que não quis assumir a posição de criatura e desejou ser mais ou pelo menos igual a Deus. E foi essa a oferta que ele fez para o primeiro casal. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que quando a gente conhece o mal, a gente perde o relacionamento com Deus. Porque Deus é bom. Deus é bom. E é por isso que Jesus veio. E olha que a resposta, e nós vamos terminar, que Deus dá para Abacuque é uma resposta fulminante. Porque ele diz o seguinte no versículo 5, olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos, pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios. Possivelmente Abacuque compôs esse livro e registrou esse diálogo depois da batalha de Carquemes, quando o faraó Neco perdeu a batalha e teve que voltar, ele estava com muito medo da expansão do Império Babilônio. Nabucodonosor estava crescendo e começando a conquistar o mundo da época, e a conquista de Jerusalém, de Judá, ela foi em etapas. E possivelmente já tinha tido a primeira escaramuça, a primeira tentativa de conquistar, mas não a conquista final, 605 por aí, antes de Cristo, antes da era cristã. Então, Abacuque já tinha uma noção do que estava acontecendo e do que vinha. E Deus diz para ele, olha, as coisas estão ruins, pois então vão piorar. Espere, porque vão piorar. Eu não sei o que Deus tem dito para a gente, ou para você aqui. Às vezes, o pessoal, o irmão André, que foi o fundador daquele movimento Portas Abertas, ele diz assim, bom, o apóstolo Paulo disse que quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido.
A primeira vez que ele veio para o Brasil, ele pregou essa mensagem. Isso nos anos 70. E ele disse o seguinte: por que que vocês, cristãos brasileiros, não estão sendo perseguidos? Se vocês viverem uma vida piedosa, vocês serão perseguidos. Por que que a igreja do chamado mundo livre não está sendo perseguida? Nós estamos vivendo numa situação de comodidade, mas essa comodidade está acabando. Há sinais de que muita coisa está acontecendo e há uma desestabilização das instituições, uma série de coisas. Eu não sou profeta do Apocalipse, mas a gente sabe que a gente está vivendo em dias que não são como os de antes. E para nós, então, agora, cabe olhar o que Deus está fazendo no nosso mundo e perguntar o que é que Deus está fazendo no Brasil. O que é que Deus quer fazer no Brasil? Qual é nosso papel, a nossa parte? E nós não poderemos ter essa resposta enquanto nós não tivermos a experiência de Abacuque, de lidar com até quando, com o porquê, e definir no nosso coração em que Deus nós cremos. Porque se nós vivermos nesse mundo, esquecendo quem é o Deus da criação e quem é o Deus da redenção, e pensando que Ele é um Deus fraco, um Deus amorfo, um Deus alienado, um Deus silencioso, um Deus que não está nem aí com o que está acontecendo, nós estamos totalmente fora de qualquer possibilidade de participar do que Deus está fazendo. Portanto, o convite meu a vocês, a nós, hoje, o convite da palavra de Deus é olhar para a vida de Abacuque e levar para Deus as nossas perguntas honestas. Lidar com essas questões. Conversem com quem tem mais tempo na fé. Leia mais as Escrituras. Aprofunda essa busca de luz e de verdade. Jovens, adolescentes, não tenham medo de fazer pergunta. E se seu pai fala: meu filho, de onde você tirou isso? Da minha cabeça, pai. Da onde que eu tirei? Estou vendo as coisas. Na vida não é como todo mundo em volta da mesa agradecendo a refeição. Aqui em casa está uma delícia. Mas a gente sai lá: pai, eu estou incomodado. Como é que o senhor não se incomoda? Como é que o senhor está numa boa? Eu não estou numa boa. Faça essa pergunta. Quem sabe seu pai: opa, preciso ver como é que eu vou fazer com isso. E ele vai se dar uma chacoalhada e vai tentar entender e buscar sentido. De tal maneira que a fé se torna algo mais genuíno, mais verdadeira. Uma fé que entende um Deus e crê num Deus que é imenso, grande, mas um Deus pessoal. Que não fica assustado, que não foge, que não vai para o quarto esconder, quando lá vem ele com aquela pergunta. Preciso sair correndo. Eu faço isso de vez em quando. Deus não. Deus não. Deus não faz. Converse em casa. Converse especialmente com Deus. Leva a Ele os seus até quando, os seus porquês. Porque Deus vai falar com você. Assim como Ele falou com Abacuque, nós vamos continuar estudando essa conversa intensa do profeta com o seu Deus. Senhor Deus, queremos aprender a ir à Tua presença, assim como estamos. Em fraqueza, com dúvidas. Queremos aprender a ser honestos e transparentes, mas ao mesmo tempo reverentes, adoradores. Senhor, guarda o nosso coração de deixar que penetre nele aquele sentimento de juiz de Deus. E que o peso, a sentença e o peso que Abacuque sentiu e que muitas vezes nós sentimos, possa nos levar
a um diálogo, a um caminhar honesto, franco, aberto com o Senhor. E descobrir que mesmo na tempestade perfeita, é possível viver como esperança, como é o caso de Abacuque, que nós vamos ainda estudar. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso espírito para te conhecer como Deus de luz e Deus de verdade que és. No nome de Jesus. Amém.